Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o Sem Posturas, o podcast da Associação dos Auditores Fiscais da Administração Fazendária do Estado do Ceará. Certo? Hoje o tema do nosso podcast é Previdência. É um tema muito sensível, né? Um tema crucial para todos nós que somos servidores públicos. Hoje a nossa conversa é direcionada a servidores públicos, em especial servidores públicos do Estado do Ceará, porque nós estamos num momento muito importante da nossa história, né? Nós temos até o próximo ano, até o dia 31 de julho de 2024, nós temos a gente tem um rumo a seguir, temos um caminho a escolher. E que caminho é esse? É o caminho de optar ou não pelo novo regime previdenciário que está em vigor. E sobre essa questão do novo regime previdenciário que está em vigor, certo? E também no caso da CEPREVICOM, né, que é a Fundação Previdenciária da Previdência Complementar do Estado do Ceará, nós estamos aqui para conversar com o Robson Coutora e com o Vandermon Correia, que são diretores da CEPREVICOM, que é a Fundação de Previdência Complementar do Estado do Ceará. Só para contextualizar um pouco do tema, eu também sou servidor público, servidor público de carreira aqui, né, da Administração Fazendária, né, da Secretaria de Fazenda. E no dia que está sendo gravado esse podcast, a título de curiosidade também dos convidados, hoje é aniversário do nosso secretário da Fazenda, o Fabrício Gomes, né? Hoje é aniversário dele. E a título de mais curiosidade ainda, nós ingressamos na Secretaria de Fazenda na mesma data, em 2017. E acho que ele tem a mesma idade que eu, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, mesma faixa etária. E então, com certeza, o nosso secretário também está com essa opção a tomar. Eu não sei, na verdade, se ele fez ou não essa opção, mas essa é uma opção também, né, que o secretário e outros servidores públicos, não apenas da Secretaria da Fazenda, como também de todos os demais órgãos e poderes aqui do Estado do Ceará têm a fazer até o ano que vem. Então, para começar a nossa conversa, assim, eu gostaria que tanto o Robson quanto o Vandermon se apresentassem. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Meu nome é Robson Fontoura, eu sou servidor do Estado do Ceará. Também entrei em 2007 na carreira do Estado e lá na Secretaria de Planejamento e Gestão. Era SEAD e passou a Secretaria de Planejamento e Gestão. Eram duas secretarias, SEAD e CEPLAN, né? Meu concurso foi na SEAD. Eu me lembro que teve um concurso em 2006. Exatamente. Né? Acho que foi no mesmo ano da Cefaz. E a gente ingressou em janeiro de 2007, né? Foi chamado. E aí logo em fevereiro virou a SEAD e CEPLAN foram unificados e virou a CEPLAG. E desde então trabalhando com Previdência. Não, trabalhei na Coordenadoria de Gestão Previdenciária, cuidando do RPPS, né, assessorando o secretário. E minha formação é de Ciências Atuariais aqui na Universidade Federal do Ceará. E acabou a gente todo nessa história de estruturação da Previdência do Estado do Ceará em estruturar a Previdência, fomentar o servidor a conhecer a sua Previdência e resultando na Ceará-Prev e na CEPREVICOM, e a gente hoje está ocupando o cargo de diretor-presidente na CEPREVICOM. Muito bem. Eu, Vandermon Correia. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Biratã, por essa oportunidade de estar aqui no Sem Posturas, né, para falar de Previdência Complementar. Meu nome é Vandermon, eu sou servidor de carreira da CEPLAG, ingressei em 2013 no Estado, trabalhando sempre com Previdência. Antes trabalhava no RPPS estadual, na CEPREV, enquanto era coordenadoria da CEPLAG. Depois fui incumbido juntamente com o Robson de implementar a CEPREVICOM. Antes disso, tive a oportunidade de trabalhar durante 10 anos no ramo de Previdência Complementar, dado que minha formação também é de Ciências Atuariais. Então é um assunto aí que a gente já vem em torno de 20 anos já discutindo sobre Previdência, tanto na área pública quanto na área privada. E a gente espera hoje aqui poder tirar algumas dúvidas aqui de nossos colegas servidores, né, do Estado, já que é um assunto novo. Nós estamos justamente procurando disseminar essa cultura previdenciária no Estado, a previdência complementar. Você trabalhou, então, não para notar que nossos convidados, além de servidores públicos, eles têm ampla experiência na área previdenciária. O Vandermon trabalhou, então, com entidades abertas. Isso. De previdência privada, né? Que a gente chama. Falar o termo mais. Né? Consultorias também. E consultorias. Teve consultoria atuarial, tanto consultoria internacional quanto consultorias nacionais. E também tive a oportunidade de trabalhar em uma entidade aberta de previdência complementar, justamente na véspera de entrar aqui no Estado. Que foi justamente a FAELS, a Fundação de Previdência Complementar
da ENO, né? E dada a nossa formação em ciências atuariais aqui na UFC, acabou que Previdência entrou no nosso sangue desde a da universidade, né? Já estudando Previdência, Saúde e Essa não é um seguros. curso muito comum, né? Ciência atuarial, não vejo muitas faculdades desse curso, né? E eu sei que a UFC é destaque, né? Isso, No- graças em aí ciências ao atuariais, saudoso... né? Então, ou seja, a gente tem dá para notar que nós temos um corpo técnico bem qualificado aqui na diretoria da CE Previcom. O curso de Ciências Atuariais ele foi justamente criado em 93. 93, né, para o nosso professor Emílio Recamon de Capelo, que era uma referência em Ciências Atuariais do país. Sim. Né? E hoje a gente tem atuário cearense espalhado aí pelo país em tudo que é canto. Perfeito. Muito bom. Então, Robson, vamos começar contigo aqui, né? Fale um pouco sobre o regime previdenciário que está vigente a partir de agosto de 2021, né? De 1º de agosto, está em vigência o novo regime previdenciário no estado do Ceará. Né? Então, fala em linhas gerais como é que ele funciona e quais as diferenças para os regimes previdenciários antigos, certo? Tranquilo. É importante, né, os servidores conhecerem, e assim, até julho de 2021, todo o vínculo previdenciário dos servidores era só com o RPPS, né, com o RPPS que então passou a ser gerido pela Ceará Prev. E no âmbito do RPPS, nós já sabemos todas aquelas regras constitucionais, né, que são objetos de reforma de vez em quando. E quem entrou no serviço público até 2003, dezembro de 2003, que a gente recorda, ainda tinha direito, no âmbito lá das regras do RPPS, a se aposentar pela última remuneração e com a paridade, né, com os ativos. Então, o servidor que hoje ainda está na ativa, mas que entrou lá em 2003, ele tem essa possibilidade de se aposentar ainda lá no RPPS, cumprindo as regras de transição lá do RPPS. Quem entrou de 2004 até julho de 2021, né, depois da reforma da emenda 41 até o início da Previdência Complementar, se aposenta pela média. Né? Então, algumas pessoas ainda não têm essa informação, né, essa curiosidade de que, se eu entrei a partir de a partir de 2004, meu benefício do RPPS vai ser pela média, não vai ser mais a última remuneração. Acho que a vigente agora é 90% das maiores áreas de contribuição, né? Isso. Após a Lei Complementar 222, né? Quando vai... Depois da emenda constitucional, né, reforma da Previdência, e aí veio a Lei Complementar regulamentando, antigamente era 80% dos maiores salários de contribuição, hoje é 90%. Né, dos maiores salários de contribuição na média e calcula quanto é que vai dar o nosso benefício, né? Isso, e aí como ficou o sistema a partir de agosto de 2021? Né? Todo novo servidor que ingressou de agosto de 2021 para frente, né, ele tem duas coberturas previdenciárias. Tem o regime básico, que é o RPPS, que vai dar cobertura previdenciária até R$ 7.507, né, de acordo com o teto do regime geral. O vigente é R$ 7.507. E 49 centavos, né? Sabendo, aí a gente vai sempre fazer referência a 7.507 só para arredondar. E se o servidor ingressa no Estado ganhando acima desse valor, a cobertura previdenciária dele é particionada. O regime básico é com a Seraprév até 7.507, ele vai contribuir para a Seraprév e vai se aposentar nas regras do RPPS, mais limitado, e vai passar a ter a cobertura da Previdência Complementar na parte de cima do seu salário. Né? Se ele ganhar, por exemplo, 15 mil, então de 7.500, né, arredondando até 15 mil, a cobertura é pela CEPREVICOM. Então ele tem particionado a sua cobertura previdenciária e cada uma com as suas características. Perfeito. Então vamos lá. Então temos vigente 3 regimes previdenciários, né? A depender da época em que o servidor público ingressou, né, no serviço. Né? Um até 2003, servidor que entrou até 2003 no serviço público. Um no Ceará que entrou até 2021 e pós 2021. É isso? Isso, de regras de benefícios. Regras de benefícios. Dentro do regime do RPPS. E a partir de agosto de 2021, RPPS mais RPC. Perfeito, né? Ótimo. E no caso dos servidores que estão sujeitos, submetidos às regras anteriores a 2021, é possível a questão da migração de regime, de mudança de regime previdenciário e como é que funciona essa questão da migração? Como é que podemos nos esclarecer, por gentileza? Eu vou começar, Vandemar, e aí você complementa. Tudo bem. É importante a gente entender, né, enquanto servidor, o que é migração. O que significa migrar? Né, que há uma certa confusão de conceitos, e Previdência sempre tem muito conceito, e é complicado a gente entender um pouco, mas a gente vai tentar tornar um pouco mais simples ou menos complicado. Perfeito. Então, migrar é limitar o RPPS. Então, a grande decisão do servidor é: eu limito a minha cobertura do RPPS ou não, que é a migração. E aí, quais são os efeitos disso? Aí o Vandemar pode complementar um pouco. Muito bem. Essa questão de você migrar, como o Robson bem explicou,
e limitar o RPPS é justamente aquele servidor que quer ser tratado da mesma forma que o novo servidor que entrou a partir de 2021, né, de julho de 2021. E dessa forma, o servidor ele vai estar limitado, ele tem a possibilidade de um incentivo que é o benefício especial, que a nossa legislação trouxe, que é uma compensação pelo tempo que ele está limitando tanto a sua contribuição quanto o seu benefício. Então ele vai passar, atualmente, o servidor no RPPS contribui com 14% de contribuição, a base então de incidência vai ser até R$ 7.507, sobre o que ultrapassar do seu salário vai ser o salário de participação na Previdência Complementar. E sobre esse salário incide até 8,5% com contribuição paritária do patrocinador. Então o antigo servidor ele sai de uma única fonte de renda na aposentadoria, que seria 100% pago pelo RPPS, e passa a ter uma renda limitada a 7.507, passa a ter um benefício especial que será pago pelo Tesouro, e também passa a ter a previdência complementar. Então existe uma diversificação aí da sua aposentadoria. Isso é interessante, porque o antigo servidor ele tem que avaliar os efeitos dessa migração, que é individual, cada caso é um caso, né? Vai depender do nível salarial, da idade, do tempo que ainda falta para ele se aposentar. Então você observa diferentes cenários aí, cada servidor tem que analisar. Nós, justamente, nosso papel enquanto diretoria da Seprev é dar todas as informações, poder ajudar os servidores a tomar essa decisão. Perfeito. Então vamos lá. Então, nesse caso aí, é uma opção. Não é muito fácil fazer essa opção, né? Como vocês falaram, é caso a caso, a depender da sua idade, do tempo que falta para aposentadoria, né? Mas assim, mas vamos falar assim, em linhas gerais, assim, na opinião de vocês aqui, do Vandermon e do Robson, qual é o perfil ou perfis de servidores públicos, né? Para quem a opção seria vantajosa em linhas gerais? Vamos esquecer o caso a caso, mas vamos falar um caso genérico, assim. Tranquilo, né? Em relação a assim, qual o perfil do servidor que seria mais propenso à migração? Vamos encarar dessa forma. Então, o que a gente imagina como o Vandermon falou, a grande decisão do servidor eu vou confiar a minha aposentadoria e eu me sinto confortável nisso, em confiar a minha aposentadoria numa cesta só, que é o RPPS, de acordo com as regras do RPPS, se vai ter nova reforma, se não vai ter nova reforma. Então essa é a perspectiva do servidor para essa cesta única. A outra é eu diversificar minha cobertura previdenciária. Eu ter a cesta do RPPS até 7.500, como o Vandermon falou, a cesta do RPC, o que eu vou acumular na minha conta individual com a ajuda da contribuição do patrocinador. Se eu tiver direito ao benefício especial, o benefício especial. E mais, como o Vandermon falou também, de que como eu vou deixar de contribuir na minha parcela acima da remuneração 14% para o RPPS e vou passar a contribuir 8,5%, isso também dá um efeito no líquido. Isso é mais uma nuance que é o servidor analisar, mas ele não pode tomar a decisão dele só olhando o curto prazo, só no líquido. Só porque eu vou ter um líquido maior, eu vou migrar. Então, a propensão que a gente acredita é aquele servidor que faltam 20 anos, 15, 20 anos para se aposentar, porque ele vai ter tempo de acumular recurso mais significativo na Previdência Complementar e poder gerar um benefício suficiente. Então, imagine que assim, eu estou propenso a migrar, se eu tiver até 40, 45 anos, analise sua situação. Se eu tiver um pouquinho mais do que isso, então eu tenho que analisar com mais cuidado para ver realmente se vale a pena, se não vale, dependendo da minha perspectiva pessoal diante dos benefícios e da cobertura previdenciária. E principalmente quando ele começar a entrar em detalhe de conhecer a Previdência Complementar, verificar qual o incentivo fiscal que tem para efeito de imposto de renda, qual a forma que eu posso escolher e ser mais ativo na cobertura dos benefícios de riscos de pensão e de invalidez. Eu servidor, conheço qual é a minha cobertura de meu benefício de pensão e de invalidez, se Deus o livre acontecer isso comigo, no RPPS. E se eu for para a CEPREVICOM, se eu for particionar, limitar o RPPS e ser participante da CEPREVICOM, o que é que muda? Quais são as possibilidades que abrem para mim, para eu poder escolher? Que na Previdência Complementar você tem mais liberdade de você escolher, porque o dinheiro que está lá é seu. Está na sua conta, vinculado ao seu CPF, já que é uma previdência privada. Perfeito. Só complementando, e aí é interessante, nesse momento de análise se migrar ou não, existe a análise financeira, que o servidor vai ter que analisar se eu permanecer no regime atual 100% coberto pela RPPS,
E se eu migrar, já com essas 4 rendas, como o Robson falou, a possibilidade de ter o RPPS limitado, benefício especial, a previdência complementar, e se a pessoa utilizar esse recurso do líquido a maior, ele pode fazer outras aplicações, ele pode até mesmo optar por contribuir a mais para a previdência complementar na CEA-Previcon, ele vai ter também um incentivo fiscal. Então você sai de uma renda para ter 4 cestas. A primeira análise é verificar em termos de valores, né, se compensa. Além disso, é a questão da percepção de risco, como o Robson falou. Eu acredito em novas reformas, enquanto eu vou contribuir até chegar lá, como é que vão ser os reajustes, qual vai ser a regra de cálculo do RPPS, ou eu quero, de certa forma, deixar isso limitado aos 7.500 e, por outro lado, tem também alguns riscos que você tem, né, índices a mercado financeiro, que estão mais sujeitos na previdência complementar. Então, são fatores de risco que dependem da percepção individual, né? E teve até uma curiosidade, né, assim, para descontrair um pouco, né, numa das palestras que a gente estava fazendo no âmbito do Estado, né, colegas servidores lá, que eu também sou servidor, meu irmão servidor, e aí um servidor já de um perfil um pouco, uma idade um pouco mais 50 anos talvez, e aí ele estava muito nervoso e preocupado, como é que é essa questão dos investimentos, e bolsa de valores, isso e aquilo e tal, então até eu senti um pouco da liberdade no momento e falei uma certa brincadeira, mas assim, só para tentar ilustrar, que seria o seguinte, se você não é habituado a ter esse entendimento do que é esse mundo dos investimentos, de formar uma poupança com retorno de mercado financeiro, e você todo dia for acordar para verificar seu saldo, somente teve uma oscilação, não teve, não teve, eu vou entrar, eu estou preocupado, isso e aquilo, pensa em migrar e não migrar, porque de repente você vai ter um infarto e não vai chegar nem na aposentadoria. E a gente fala também, nessa sua pergunta de propensão, a gente enquanto servidor, eu também falo, Robson, quando o Robson estiver velhinho lá na casa dele, ele não vai querer que chegue uma fila de velhinho, um grupo de velhinho chega lá, Robson, tu disse pra gente migrar e agora que eu tô lascado e tal. E também eu não quero o contrário. Um monte de velhinho, Robson não disse que era para eu migrar, eu fiquei lá e agora eu estou lascado. Então, a intenção é orientar, mas essa informação e a esse decisão, a responsabilidade é sua, não é de ninguém aqui. É que é apenas uma questão, a conversa para esclarecer, mas a responsabilidade de continuar como está, optar pelo novo regime, é sua. Infelizmente a vida é arriscada, só temos uma certeza. Aliás, só temos 2 certezas. Uma é que eu vou morrer. A outra é que em algum dado momento, em alguns anos, a reforma de previdência vai ser discutida novamente. Eu não sei daqui a quantos anos. Né? A minha análise de risco, para minha pessoal, por exemplo, para eu optar ou não optar, a minha perspectiva hoje é a seguinte: falta tanto tempo para me aposentar, vou dar um chute aqui, 20 anos. Aí eu vou pensar assim, em 20 anos, será que vai ter uma nova reforma de previdência, uma nova mudança de regra do jogo no meio do caminho? Né? E que, por mais que nós como servidores, por mais que a gente concorde ou não com isso aí, é uma coisa que invariavelmente pode acontecer e é provável que aconteça. Né? Muito a contragosto do que da nossa expectativa, né? Na nossa expectativa futura, nossa expectativa de direito. Né? Então isso é uma análise muito importante a ser feita. Né? Por exemplo, no meu caso, eu acho que com a reforma de 2019, o meu tempo de aposentadoria é uns 5 a 5 anos e meio. Eu acho que uma vez eu fiz esse cálculo, eu ia me aposentar com 60 anos, agora eu vou para 65, ou seja, vou ter mais uns 20 anos por aí. Então eu falei um caso hipotético, mas na verdade é o meu caso, tá? Acabei falando do meu caso aqui e, pessoal, não sou tão criativo para inventar assim, não. Então, com certeza, é algo que eu vou considerar e outros servidores, eu acredito, devam considerar também. Normalmente as reformas... As reformas elas vêm justamente batendo em alguns pontos, né? Que são cálculo do benefício, né? Antes nós tínhamos a média dos 80% maiores salários. Agora, no âmbito, aqui no Ceará, ficaram os 90% maiores, né? Mas no âmbito federal é 100%. 100%. A questão da contribuição. Eu tenho uma promessa, uma expectativa de receber a média dos 90% salário, menores salários. Mas quanto eu vou pagar por isso? Vai ser sempre 14%? Vai aumentar ou não? A gente não tem essa certeza. Perfeito. A outra coisa que eu estava aqui pensando também, pensamentos aleatórios, é o seguinte: você comentou a questão do risco do mercado financeiro. Então, a gente pega esse dinheiro para investir na CEA-Previcon ou em outro lugar que vai investir no mercado financeiro. Ou seja, você contribuindo para a CEA-Previcon, você está indiretamente investindo. Vocês vão ter uma cesta de produtos
lá, né? Que é para fazer o bolo crescer, né? Para aproveitar os benefícios de juros compostos, né? E fazer o seu montante crescer, né? Aí eu acho que a pergunta que a gente deve fazer também na hora de optar é se eu estou no 100% sujeito ao RPPS, né? E, então eu estou pegando todo aquele dinheiro que eu estou investindo para minha aposentadoria, estou investindo 100% no governo. Só que se eu investir 100% no governo, a gente não tem como a nossa previdência futura não é marcada a mercado, né, com os ativos, né, que são investidos, a gente não tem noção de quanto a nossa previdência vale. Na verdade, a gente está atrás de uma segurança, mas ao mesmo tempo investindo em algo que, se você raciocinar bem, friamente, não é tão seguro assim. Você está colocando o seu dinheiro numa instituição que você não sabe quando você vai se aposentar e por quanto você vai se aposentar também. E, às vezes, dividindo as cestas, eu não estou fazendo propaganda aqui para ser a Premicon, não. É apenas uma visão inicial aqui. Você vai estar sujeito uma parte a isso daí, investindo uma parte na previdência padrão, né, promovida pelo Estado, né, que a regra é essa, e uma parte você vai estar investindo numa conta sua. E que você vai ver o valor da cota, você vai ver subindo, descendo e tal, você vai ficar um pouco tenso. Pelo menos assim, não sei se acho que vocês devem investir também no mercado financeiro por conta própria, né? Não sei se investe em ações ou fundos. Eu, por exemplo, eu invisto. Mas eu não tenho esse hábito de ficar olhando, não. Eu compro e esqueço aquilo ali, porque senão eu fico doido. Exatamente. Né? Se a gente ficar comprando e olhando gráfico subindo, gráfico descendo, gráfico subindo, gráfico descendo, a gente doida. E a questão, eu acho que o principal fator aqui para a nossa análise sobre optar ou não optar é o que vai nos deixar mais tranquilos. Eu acho que o que a gente tem que mais buscar é o que vai me deixar em paz. Ou menos angustiado. E esse né? raciocínio é muito bom, né? Na questão de, assim, realmente o que o servidor precisa ter é como é que eu vou encontrar essa tranquilidade nesse mundo financeiro previdenciário, através de obter informações. Perfeito. E esse momento aqui é fantástico, né, para disseminação de informações. E nesse seu raciocínio, né, algo interessante, assim, a gente ter esse tipo de feedback também, né, de que o que me passou agora pela cabeça. Onde é que eu me sinto mais seguro? É nesse sistema que eu tenho aqui, que eu tenho uma expectativa de direito, eu contribuo para aquele bolo, e como é que está aquele dinheiro, né? Que é, como você chamou aí de investir no governo, que é gerido pelo governo lá através da Seraprev, que tem toda a sua regra lá do RPPS. Ou eu acompanhar minha conta individual com o direito aqui da contribuição de patrocinador, com toda a possibilidade das regras de previdência complementar, de eu indicar meus beneficiários. Se eu tiver filho, se eu de repente, eu sou um servidor que eu tenho um filho que está com 20 anos, e eu ainda tenho aí 20 anos para me aposentar. Se Deus o livre eu faltar, no RPPS a pensão é até 21 anos. Então já esse seu filho não vai estar mais como beneficiário para pensão lá no RPPS, mas no RPC ele pode ficar. Isso é algo interessante para você? Então você tem que analisar o seu caso. Então é importante cada um analisar o caso a caso. E aí a gente sempre fica à disposição, né, para esses momentos e prestar cada vez mais informação junto com o RPPS, cada um na sua área de atuação, mas é importante o servidor realmente conhecer todas essas nuances. Isso, e o Estado do Ceará muito bem fez, a partir de 2013, a criação de um regime capitalizado, que foi o Previde. Os servidores que entraram a partir de 2014, as suas contribuições, elas entram no regime de capitalização gerido pela Seraprev. Esses recursos eles são aplicados no mercado financeiro, obtêm rendimentos para justamente pagar os benefícios no futuro. E só que é uma capitalização coletiva, né? Os recursos que todo mundo paga vão para esse fundo coletivo para justamente arcar com esses benefícios futuros. Já na previdência complementar, a minha contribuição é individualizada, é uma capitalização individual. Eu faço minha contribuição, o Estado faz a contribuição paritária, eu tenho a possibilidade de acompanhar o meu extrato todo mês, fica disponível na área do participante, e também tenho acesso a todas as informações sobre os investimentos que nós somos, inclusive, obrigados a apresentar a questão da transparência, né, seguindo as normas nacionais de previdência complementar. Nós temos no nosso site tanto a política de investimentos, temos os demonstrativos de investimentos que são encaminhados mensalmente para a Previc, que é o órgão, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Temos relatórios detalhados dos investimentos que são realizados pela Serprevicom e seguindo toda uma ordem de governança na entidade. Perfeito. O Vandermon aqui falou em sites, né? Eventualmente podem ser citados alguns sites aqui
na nossa conversa, então já vou deixar aqui orientado aqui para a produção aqui, para que esses sites vão estar disponíveis, né, no link no link da descrição, tá, para posterior consulta. Então, vamos lá. Você que vai querer responder a próxima, Robson Vandermoen, então vou dirigir a alunos, né? Como é que é atualmente a estrutura de funcionamento da CEPREVICOM como uma entidade fechada de previdência complementar? Quais são também os benefícios previdenciários que são oferecidos? Isso, a estrutura da CEPREVICOM, muito bem apontada, é como uma entidade fechada de previdência complementar. E isso remonta à Lei 6435 de 1977, lá antes da Constituição, ainda das reformas da Constituição, do artigo 202. Então, essa definição de entidade fechada de previdência complementar, ela tem a sua natureza específica e todo o seu regramento específico. E qual é a estrutura obrigatória dela, de acordo com a Lei Complementar Federal 108 e 109, que são de 2001? Tem o Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo de deliberação da entidade. Tem o Conselho Fiscal, que naturalmente fiscaliza a atuação da diretoria executiva. Então, são 3 colegiados: diretoria executiva, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. Logicamente, a diretoria executiva atua, faz toda a sua gestão, observadas as diretrizes do Conselho Deliberativo, e todos esses conselheiros, de acordo com o Estatuto, eles são servidores do Estado do Ceará. E no primeiro mandato, a gente está no cumprimento do primeiro mandato, da metade dos conselheiros, foram indicados esses servidores, para poder começar a entidade, e a gente fez e conseguiu implementar grande participação de todos os patrocinadores, que teriam participantes vinculados, porque no começo não tinha nenhum participante. A curiosidade também é que, quando o plano foi começar, que a gente teve que comprovar para a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que o plano tinha que começar, e como é que a Previc exigia essa comprovação? Me mostre que houve o primeiro recolhimento de contribuição. E aí, lá em julho, mais uma curiosidade, em julho de 2021, eu e Vandermoen lá, na entidade, tentando tirar do papel, meio a pandemia também. Então a entidade, então foi algo bem curiosa toda essa implantação. Perguntamos ao Estado se ia ter chamamento de servidores para entrar em agosto, para poder entrar na folha de agosto, a gente mostrar para a Previc que houve recolhimento de contribuição. Não tinha. Perguntamos ao Tribunal, Poder Judiciário, Poder Legislativo, não tinha nenhum servidor que ia entrar. Vocês são os pioneiros. Vandermoen, somos nós. Aí a gente entrou como participante facultativo. Dois primeiros participantes fomos eu e o Vandermoen mesmo, na CEPREVICOM, temos nosso dinheiro lá. Então, é só para mostrar que a forma que está a governança na CEPREVICOM hoje, os conselheiros têm que ser participantes, e o conselheiro, metade é indicado pelos patrocinadores e metade é eleito pelos próprios participantes. Tivemos a nossa primeira eleição agora em março, em março desse ano, e para nossa satisfação, a indicação dos patrocinadores, que no caso quem indica de acordo com a regra de governança na entidade, são os 2 maiores patrocinadores que têm maior quantidade de participantes, então naturalmente o executivo, e o segundo era o judiciário. Então o judiciário indicou, no caso como exemplo, para o Conselho Fiscal, um desembargador, para o Conselho Fiscal da CEPREVICOM, e uma magistrada. Então assim, a gente tem essa satisfação de ver a CEPREVICOM crescendo, saindo efetivamente do papel, já saiu, e toda essa governança da forma de trabalho da CEPREVICOM, onde para o patrocinador indicar e para o servidor ser conselheiro, ele tem que ser participante, ele tem que estar colocando dinheiro lá na CEPREVICOM. E quais são os benefícios que são atualmente oferecidos pela CEPREVICOM? A CEPREVICOM, ela gere planos de benefícios, cujo regulamento tem que ser aprovado pela Previc. Então, o nosso regulamento, ele justamente foi elaborado com base no modelo padrão da Previc, que é um regulamento bem direto, objetivo, e que contempla justamente a aposentadoria programada e os benefícios de risco, que é o benefício por morte e o benefício por invalidez. E todos os benefícios são calculados com base naquilo que você acumula, no saldo da sua acumulação individual, formado pelas contribuições de participante, patrocinador e no retorno dos investimentos. Perfeito. Além disso, nos benefícios de risco, nós temos também coberturas, que nós, no caso da invalidez e pensão, que a entidade ela contrata uma seguradora justamente para cobrir capital segurado do participante. Então, naquilo que o participante contribui todo mês, naquele 8.000%, já existe um percentual que é cobrado e que justamente destinado a essas coberturas de risco.
Então é importante, né, a gente entender como é que funciona a cobertura do benefício de risco, né, que a gente até conversando com o nosso diretor também de Previdência Atuária, e ele muito bem pontuou, e aí ele falou assim na reunião da diretoria, a gente tem que atuar e mostrar para os participantes, para os servidores, e ele, no caso, ele não é servidor, ele veio da CAPEF, né, e a Tatiana também, ele é o Francivaldo, e a Tatiana é assessora de controle interno também, veio da CAPEF, e a gente está também com o diretor de administração e TI, que é o Levi, que era assessor jurídico da CEPLAG. Então, nessa reunião que a gente estava, ele levantou. É curioso como a gente verifica, como a gente não tem uma cultura previdenciária, né? A gente não vê, não estuda isso na escola, né? Infelizmente, a gente não tem essa informação, só dependendo do seu caminho profissional que você acaba se deparando com o assunto previdência. Então, só vai se preocupar com previdência quando você já está perto de se aposentar. E aí ele disse, ele fez esse apontamento. Né? É comum que a gente se preocupe em fazer o seguro do carro. O carro a gente não deixa o carro de jeito nenhum, faz da tripa coração para pagar o seguro do carro, porque não deixa, não está preocupado com o bem material. Mas aí você se preocupa com você mesmo e com a sua família em relação a qual é a cobertura que eu quero deixar para minha família, no caso que eu falte, que é o risco social de morte, que a Previdência é papel dela cobrir isso, e no caso de um risco social de eu me invalidar. Qual é a situação, se acontecer, a gente torce para que não aconteça, mas se acontecer, o que é que eu vou, como é que eu vou estar e como é que vai estar minha família? E nesse caso, né, nesse exemplo que o Vandermont está falando, a gente já teve experiência, né, magistrados já migrando, né, a gente tem magistrado, tem no Ministério Público também uma migração já mais efetiva, e teve um atendimento de um magistrado que ele verificou a situação básica dele, a situação dele no atendimento da CE-Previcom, e verificou que, vamos dizer, estou dando um exemplo aqui, o capital segurado da CE-Previcom, que a CE-Previcom é quem garante esse benefício. Sim. Na conta dele. Se acontecer algo com ele, ele já indicou lá quais são os seus beneficiários, se acontecer algo, a CE-Previcom vai lá colocar o dinheiro na conta dele para poder transformar em renda de pensão ou em renda de invalidez. E ele viu que se acontecesse alguma coisa lá na regra do regulamento, só dando um exemplo, seria 1,5 milhão a cobertura que viria do capital segurado que a CE-Previcom garante, dada a contribuição dele. Mas aí ele pensou lá na situação específica de que, não, e se eu não quiser deixar 1,5 milhão, quiser 2 milhões aqui para minha família, se faltar para transformar em renda, tem essa possibilidade na CE-Previcom? Tem. Aí ele analisou, viu a questão lá, quanto é que ele teria que ter a cobertura adicional de risco, ele viu que cabia dentro das possibilidades dele e ele melhorou a cobertura já preocupado em relação a essa questão, não fazer apenas o seguro do carro e sim também a proteção previdenciária para a família e para ele. Então há essa liberdade, o que eu quero passar de informação é que há essa liberdade e a gente precisa conhecer que na Previdência Complementar eu posso ser mais ativo na escolha e na definição da minha cobertura. Isso é a diferença entre contribuição de risco e a contribuição adicional de risco, seria isso? Exatamente, porque na sua contribuição básica, aquela de 8,5, uma parcela dela... Quanto é a parcela que está dentro do 8,5? Da parcela de 8,5, quanto que é a contribuição direcionada já para o benefício de invalidez ou morte? Pronto. Atualmente, para o nosso grupo de participantes, nós até fizemos esse levantamento, ele está em torno de 8,8% daquilo que eu contribuo, que se aplicado sobre 8,5%, dá 0,75%. Então, se eu tenho, por exemplo, um servidor que ganha R$ 8.500, certo, que tem um salário de participação de R$ 1.000, que é aquilo que ultrapassa 7.500, de R$ 1.000, ele 0,75%, ele vai pagar R$ 7,50 para estar coberto de morte e invalidez. Tá, e nesse exemplo hipotético, teria como estipular quanto seria o valor da cobertura desses mil? Mais ou menos? A cobertura, o nosso capital segurado, a regra dele é estabelecida no regulamento do plano, que é justamente o valor da minha contribuição mensal, adicionado à contribuição do patrocinador, multiplicado pelo número de meses entre a data atual e a data prevista para aposentadoria. Então, se eu tenho 20 anos para frente, justamente meu capital segurado vai ser aquela minha contribuição vezes o número de meses até completar 20 anos. E aí é interessante porque você até citou a reforma da Previdência da Emenda Constitucional 103 agora de 2019, e muita gente não passou para observar como é que ficaram os benefícios de risco, pensando em morte. Piorou bastante, então o nome mudou. Agora é aposentadoria por incapacidade permanente, né? Não é mais invalidez e caiu bastante, né? Eu posso, por exemplo, o Robson citou o exemplo de um juiz. Imagina um juiz recém-ingresso no estado do Ceará e que opta e já ser inscrito automaticamente no plano, mas sempre tem aquela pessoa que desconfia, que não quer participar, quer ficar só com a cobertura básica e cancela
a sua... E o exemplo também cabe ao fazendário, logicamente. Fazendário né? também, Assim, exato. Realmente a gente sabe que a receita do fazendário também Isso. é A pessoa às significativa. vezes não para pensar que eu vou estar limitado a 7.500 no RPPS, mas minha pensão, meu benefício de invalidez inicial pode ser em torno de R$ 4.000. Você vai querer sair de uma renda atual, de um bom salário, para deixar sua família com cerca de R$ 4.000. Quando você participa da prevenção complementar, dentro daquele seu 8.000% que a gente falou, que dá então 0,75, já tem uma cobertura básica. Então a gente já pode analisar, não, de 4.000 já fica um outro patamar. Mas mesmo assim esse patamar para mim não é suficiente, então eu faço uma cobertura adicional de risco, que normalmente as taxas que nós conseguimos contratar, tendo em vista que é uma contratação institucional entre entidades, fechada, com uma seguradora externa, a gente consegue melhor do que os preços de varejo. Então até mesmo um servidor que às vezes tem um seguro fora, ele pode optar por ter uma cobertura previdenciária na Ceprevicon, reforçando seu benefício. Existe algum tipo de simulador desse benefício, dessa cobertura de validez ou morte pela Ceprevicon? Sim, nós temos. Vocês têm no site ou algum arquivo de Excel que possa mandar? Como é que vocês fazem essa simulação? Nós temos um simulador, foi elaborado com toda a nossa expertise enquanto a nossa formação de ciências atuariais, nós elaboramos com bastante critério técnico, né? E que a gente consegue demonstrar isso para os nossos participantes. Nós temos consultores previdenciários que fazem esse atendimento, que mostram a situação atual, mostram qual é o custo que ele tem hoje e quanto ele pode estar contribuindo e melhorar o seu benefício. E aí é importante a gente destacar assim, eu sou servidor, eu estou interessado em analisar a minha situação. Então o primeiro passo, né, eu conhecer o RPPS. Qual é a minha perspectiva de benefício no RPPS? O RPPS acho que é 60%, né, do salário de contribuição atualmente. Tem que ver com a regra. Eu acredito que você quer cair para 60%, aí aumenta um tantos por cento por dependente, né? Isso. Aí tem que ver, né? Aí tem que ver no caso de imigração, você analisar primeiro assim, qual é a minha perspectiva de benefício de aposentadoria, né? Eu estou pela regra da média, então o 90% do meu histórico de remuneração, isso vai dar mais ou menos quanto? Então pronto, eu encontrei esse valor. Eu tenho direito, já que eu contribuí acima do 7.500, eu vou ter direito também ao benefício especial. Lá a Ceará-Prev, ela tem a planilha de cálculo, né, que ela já disponibilizou para todos os RHs dos órgãos do Poder Executivo e os outros poderes também. E os RHs, ele tem essa planilha, recebe da Ceará-Prev mensalmente, porque tem que atualizar lá pela inflação. E você pode, ou com a ajuda do RH, ou você mesmo, preencher lá os seus valores de remuneração de contribuição, aquilo que incidiu contribuição para a Previdência, e vai lá aparecer o valor estimado do benefício especial. Então eu já tenho uma perspectiva de quanto é que se eu não fizer nada, quanto é que vai ser mais ou menos a minha aposentadoria, e eu vou ter a perspectiva do benefício especial. E aí eu vou com base nessas informações, eu vou para o atendimento na Ceprevicon, e lá com o nosso, como o Vandermon falou, com nossos assessores previdenciários, ele vai simular você como um participante. Tendo em vista que sua perspectiva de benefício no RPPS é X, o seu benefício especial é Y, se você limitar o RPPS, ele vai passar, logicamente, a ser 7.500, né, se você cumprir todas as regras lá. Então, tendo esses parâmetros, qual é a sua idade, qual é a sua renda, qual é a sua perspectiva de salário, ele vai ver quanto você vai conseguir acumular na Previdência Complementar. Então, aí você tem todas essas informações, ele compara, e nesse momento ele também fala sobre o benefício de risco, né, Lemon? Explicando qual é a diferença, qual é a cobertura básica e a possibilidade de você melhorar se você quiser a cobertura que é com o benefício adicional de risco. Inclusive, então, o passo seria esse. A questão fiscal, né, também, que a gente apura, né, o incentivo fiscal, porque você sai de um regime, você tem no RPPS apenas o regime progressivo, né, que é aquele regime do imposto de renda que nós conhecemos de acordo com a renda, você tem lá o percentual da alíquota. No caso, você pode optar pelo progressivo ou pelo regressivo. Exatamente. Né? Na parcela da Previdência Complementar, você tem justamente a opção pelo regime tributário regressivo, que ele é regressivo com alíquotas em função do tempo de permanência dos recursos. Né? Inicialmente, até 2 anos é 35%, e a cada 2 anos você reduz essa alíquota em 5%, chegando ao ponto da última faixa. A partir de 10 anos, você chega a uma alíquota de 10%. Então, os servidores do Estado, que têm uma perspectiva de passar mais de 10 anos contribuindo para a Previdência Complementar, normalmente se torna mais interessante. Ou seja, você acumulou recursos por 20 anos, aí me aposentei. Certo? E ao longo desses 20 anos eu comecei a aportar ao longo do tempo, né? Todos os meses fazendo um aporte, evitar no contra-cheque. Então eu vou começar a receber agora os benefícios previdenciários da Ceprevicon. Então eu vou contribuir por 20 anos, né?
Então, eu vou para aquela. O que eu vou sacar agora vai ser do que eu contribuí lá atrás, Perfeito. né? Para pegar a menor alíquota, né? De Exatamente. 10%, ou seja, então eu vou pagar apenas 10%, né, de imposto de renda da pessoa física. Isso, essa que é a regra, né? Exato, justamente. O saldo que fica permanece contando um tempo de permanência. Então é mais um ponto para o servidor ficar atento. Eu tenho condição de sair de uma alíquota de 27,5% quando eu for receber meu benefício na parcela de cima, acima de 7.500, para sair para uma alíquota de 10%, na previdência complementar tem essa possibilidade. Porque, por exemplo, 7.500, você vai estar na faixa de quê? De 15%? É a faixa normal, né? Do imposto de renda da pessoa física. A faixa, por exemplo, deve cair uns 15%, né? 7.000 é 20, não sei qual é. Mas não é. Ah, não, já é 20, já é 27,5. Já é 27, é que é 4 e era quase 5, né? Era quase 5, era abaixo de 5. Perfeito. Acima de 5.000 já é 27,5, mas como é progressiva, então você vai ter uma alíquota efetiva em torno de 15. Só para esclarecer melhor, a alíquota efetiva, né? Aí vocês pagariam a alíquota efetiva em torno dos 15 até os 7,5 e sobre o que você vai sacando, periódico da CEPREVICON, você diria 10. Só que esse raciocínio da alíquota de 15% ele se aplica mais no RPPS. No caso eu estou falando da parte da RPPS mesmo. Porque enquanto sobre a parte da RPPS, a tabela progressiva, e sobre a parte da contribuído para a CEPREVICON, a tabela regressiva. Né? Só que sobre essa parte da CEPREVICON, se ele não fizer a opção, aí ele vai estar efetivamente sendo tributado a 27,5%, né? Porque já ultrapassou as taxas iniciais. Que foi uma ação nossa, né, da CEPREVICON, junto com a Secretaria da Fazenda, na entrada desse grupo de novos fazendários, né, a gente atuou junto, né, foi uma parceria boa, que aí indicando e demonstrando para eles e fazendo a palestra lá no auditório da Cefaz, mostrando para eles que a lei da Receita Federal diz que para quem ingressa como participante, né, o prazo é curto para decidir, você decidir pelo regressivo, que na realidade eu decido pelo regressivo ou não, porque se você não se manifestar, a Receita já entende que é progressivo, permanece o progressivo. Então, a sua decisão eu decido pelo regressivo ou não. E aí tem que decidir até o último dia útil do mês seguinte ao do ingresso. É a mesma? No regra nacional. Não, é nossa. Então, quando a gente optar, se eu decidir optar, eu tenho que fazer expressamente a opção pelo regressivo. Isso. Se não fizer a opção, então vai subentender que é progressivo. Isso, a entidade é obrigada a informar a Receita Federal que ficou progressivo, então tem que ficar atento. Esse é até um anseio do sistema que isso mude, né? Que justamente o servidor ele tem a possibilidade, o participante, de optar ao final do prazo, porque ele já tem todo um cenário de acumulação dos seus recursos, né? Então, nesse momento futuro, que seria o ideal dele poder optar pelo regressivo ou progressivo, mas isso ainda existe discussões aí em projetos de lei para isso. Na nossa conversa aqui, em alguns momentos, foi citado uma figurinha no Instituto, que eu creio ser chave, que é o chamado benefício especial. Ele foi citado em alguns momentos isoladamente, mas eu acredito que a questão do benefício especial é um ponto chave, né, para o servidor optar ou não pela migração de regime, né? Então, vocês poderiam dar um esclarecimento em linhas gerais sobre o que é o benefício especial e sobre como ele é calculado? Muito boa pergunta em relação ao benefício especial. É importante que o servidor entenda o que é o benefício especial. Então, o benefício especial está garantido por lei, é um direito do servidor que ele tem caso ele faça a decisão por migrar, e a gente já viu aqui que migrar é limitar o RPPS. Então, no momento que ele limita o RPPS, é a data de opção que está prevista na lei. Qual é essa lei? É a Lei Complementar Estadual número 123, que é de 2013, atualizada. Todo servidor pode acessar o site da Assembleia, que lá na Assembleia está atualizada a lei, com a última versão atualizada pela redação da Lei Complementar 298, que foi de agora, de dezembro de 2022. Então, lá no artigo 28, parágrafo 6º, 14, 15, 16, se não me falha a memória, tem toda a definição do que é o benefício especial e do direito que o servidor tem caso ele faça essa opção. Então, o servidor analisa todas as suas informações. Não, realmente eu estou decidido a migrar. Peguei as informações com o RPPS, com o meu RH, fui na CEPREVICON, fui atendido, vi toda a situação, eu estou decidido a migrar. Então eu vou assinar o termo de limitação do RPPS. Nessa data da opção, se eu fizer a opção nesse mês, o que é que diz a lei? Eu faço a data da opção e digo, na realidade, chego para o RPPS e digo, RPPS, a partir do próximo mês, a minha cobertura previdenciária com você eu quero que esteja limitada. Eu vou passar a contribuir só 14% só até 7.500 e meu benefício vai ser limitado a 7.500. Isso aí eu estou ciente
assino o termo e me responsabilizo, e eu tenho ciência nesse termo de que essa minha opção de limitar o RPPS é irretratável. Uma vez limitado o RPPS, não volta atrás. No momento que você assina isso no RPPS, o que é que a lei diz? Se você ganha acima de 7.500, automaticamente no caso da Secretaria da Fazenda, ela vai informar para a CEPREVICOM que a CEPREVICOM tem mais um participante, porque um servidor que entrou antes de agosto de 2021 fez a sua migração. Então, chegou na CEPREVICOM esse participante. E esse participante tem um benefício especial. Então, lá nos assentamentos funcionais dele, no caso na Secretaria da Fazenda, vai ficar registrado o direito, né, ao benefício especial, junto com toda a articulação lá com a Ceará-Prev. E o que é o benefício especial? Nada mais é do que o histórico. Então, se eu fiz a opção do benefício especial nesse mês, a partir do mês seguinte, né, o RPPS já vai ter uma tratativa diferente. O órgão precisa saber disso, né, que ele vai implantar na folha aquela limitação. Então, 14% do RPPS não vai ser mais sobre todo o seu salário, vai ser só até 7.500. E a CEPREVICOM recebe essa informação de que existe mais um participante. E qual seria o salário de participação dele, que é a parte de cima da remuneração dele, que vai receber o 8,5 e vai ter direito ao 8,5 do patrocinador também na conta dele. E aí o benefício especial, qual é o valor desse benefício? Como é que é calculado? Tenho segurança? Não tenho segurança? Como é que eu sei? O que a gente imagina, né, assim, como é que pode mudar o valor do benefício especial, qual é o risco que tem, se ele é calculado com base no histórico das remunerações? Ora, as folhas de pagamento passadas já foram todas calculadas. Há algum risco de recalcular a folha de pagamento passada? Vai mudar o meu histórico de remuneração passado? Não, eu acho que vai esse mudar risco... o benefício especial no futuro. Eu acho a gente que... estima o benefício especial, né? Ele é estimado e no futuro ele é Mas... recalculado a partir da correção monetária, né? Isso, mas aquele momento, no momento que eu faço a opção, já está cristalizada por lei o meu direito, e até a lei diz que é auto jurídico perfeito. Então, assim, eu faço a opção e eu vou calcular com base no meu histórico salarial dali para trás. Então, vou pegar todo o meu histórico de remuneração, que está nas folhas de pagamento, no meu histórico, vou atualizar essas remunerações, né? No caso lá, a planilha da Ceará-Prev faz isso, atualiza as remunerações e encontra um valor, né? Vamos exemplificar em números. Preencho lá a planilha do benefício especial da Ceará-Prev e a planilha atualiza pela inflação essas remunerações, como se fosse uma média, né, de remunerações para a concessão do benefício de aposentadoria. Encontra o valor de 10 mil. Né? Vamos arredondar aqui, o teto é 7 mil reais, só para facilitar aqui a conta e o entendimento. Então, a média do meu histórico hoje deu 10 mil reais. O teto hoje é 7 mil nesse nosso exemplo. Então, 10 mil menos 7 mil, né, a média menos o teto, dá 3 mil reais. Então, essa é a base para calcular o benefício especial, que está definida lá no artigo 28, parágrafo 6º da Lei Complementar 123. Só que eu estou no meio do caminho. Eu não estou calculando uma aposentadoria no RPPS lá na frente, já com todo o tempo de contribuição exigido para o RPPS. Então, o que é que eu tenho que aplicar nesses 3 mil? Uma proporção. E que proporção é essa? Tanto do que eu contribuí em relação ao todo que eu precisava contribuir para o RPPS. Para simplificar a nossa conta, vamos dizer que o servidor estivesse bem no meio do caminho. Né? Tá com metade do tempo de contribuição exigido, ele tem. Então, vai ser 50%. Então, 50% de 3 mil vai dar R$ 1.500. Então, a estimativa de benefício especial na data da opção, nesse exemplo, vai ser R$ 1.500. E a lei garante que é pelo INPC a correção dessa estimativa até a data da aposentadoria no RPPS. Então, quando for concedido o benefício do RPPS, o Estado e a Ceará-Prev e o órgão, né, específico do servidor vai ver que ele tem direito ao benefício especial. Então, a Ceará-Prev vai pagar o benefício se ele cumpriu todas as regras do RPPS até R$ 7.500, que é o teto hoje, né, vigente, e vai ver que tem direito ao benefício especial. Então, ela vai recalcular só para poder atualizar pela inflação, mas o histórico vai mudar? Aquele histórico de remuneração lá de trás, que foi em 2023 para trás, vai mudar? Não vai, já está lá cristalizado na folha. Então, você tem a estimativa do benefício especial para você decidir e você tem a certeza que por lei é garantido a correção e lá no momento da aposentadoria a Ceará-Prev vai pagar tanto o benefício previdenciário a cargo dela, como o benefício especial que ela vai gerenciar, mas é em cargo do Tesouro. Então essa é a lógica toda do benefício especial. Isso, e com a Lei Complementar 298, né, de dezembro de 2022,
ficou bem claro que se trata de um ato jurídico perfeito e que o cálculo segue as regras da época da opção. Então não existe um risco daqui a Ou seja, se a lei for revogada, alterada posteriormente, vai valer a regra vigente na data da opção. Da opção, exatamente. É como o Robson está explicando, os dados são conhecidos, né? O que vai mudar aí justamente a correção do mercado. E a gente tem também magistrado, né, e Ministério Público e tal, imigrando e tendo direito ao benefício especial. Eles já entendem, né, que é a segurança jurídica dessa medida, né? Ou seja, o benefício especial, grosso modo, vamos dizer assim, eu tenho 15 anos de serviço, né? Aí vem um novo regime previdenciário, mas se eu optar o que eu contribuí para trás mente, vamos botar assim, eu não recebo mais, tem gente que comenta assim, eu deveria receber o que eu paguei para trás. O ideal, no mundo ideal, né, em que os recursos fossem mais robustos, né, mais abundantes, seria o ideal a gente receber o que contribuiu, mas não é possível. Então a forma de compensar justamente nessa via do benefício especial. Aí, assim, não é o ideal, mas, por exemplo, existem situações piores. Eu estava conversando até com um caso no estado da Bahia, quando a lei foi publicada, eles não teve a opção de ter benefício especial. Você podia optar, e o que você contribuiu para trás, esquece. Não criaram benefício especial no estado da Bahia. Eu estava conversando com um advogado que advoga para uma instituição similar à nossa, que é o IAF, Instituto dos Auditores Fiscais da Bahia. Que lá na Bahia, por exemplo, eles entraram com uma ação de constitucionalidade por omissão, porque o legislador não teve benefício especial, e ganharam essa ação. Então, lá na Bahia, eles vão ter que criar, por determinação judicial, o benefício especial. Né? É só um caso curioso. A nossa regra aqui no Ceará vigente ela é um pouco mais redonda do que há em outros locais. Né? Vamos botar assim. Agora, uma pergunta que sempre me fazem, né? Que assim, a gente conversa muito sobre isso lá na Secretaria de Fazenda, a gente constantemente debate esse tema. Por exemplo, tem o caso daquele servidor que veio de outro órgão. Por exemplo, tem muito militar, que veio militar da União, ou que era ou que veio do serviço público de federal ou de outro estado, ou que já contribuía mesmo para o regime geral. Né? Aí muitas perguntas seriam o seguinte, porque às vezes a pessoa contribuiu 10 anos para o regime. Né? Aí ele já veio aqui para o estado do Ceará, já está contribuindo há algum tempo, aí a pergunta nesse caso, essas contribuições vertidas para outros RPPS, de outras entidades, seja da União, ou do regime geral, ou de outro estado, ou de outro município, também pode entrar no cálculo do benefício especial? O que a gente tem aí é exatamente o que está escrito lá na Lei Complementar 123, né? Se eu não me engano, no artigo 28, parágrafo 6º, inciso 4º, se eu não me engano, que a gente toda hora vê essa questão para poder explicar, que são as remunerações de contribuição, são as contribuições feitas ao RPPS do Estado. É assim que está na lei vigente e assim que a Ceará-Prev vem orientando e a gente participa em parceria com a Ceará-Prev desses momentos. Então, no que está na lei, que são remunerações feitas ao RPPS do Estado, que o Tesouro Estadual faria essa compensação de pagar o benefício especial em relação ao recurso que ele recebeu. Né? Eu acho que foi mais ou menos essa lógica que a gente viu na lei. E o que é o benefício especial traduzindo de outra forma? Só para a gente fechar essa questão, esse entendimento, aproveitando essa pergunta. É uma média que eu calculo agora, no meio do caminho. Né? Se eu que entrei depois de 2004, eu já vou me aposentar pela média no RPPS. Só que eu vou me aposentar lá na frente, quando eu completar 65 anos de idade. Mas eu tenho a opção de hoje fazer um acerto de conta. Não, eu quero encerrar esse meu vínculo e eu quero ser tratado igual ao novo. Então, como é que eu encerro isso? Então, o para trás aqui que eu vinha numa regra e agora eu vou mudar a regra que eu vou limitar o meu benefício. Não, então vamos calcular sua média hoje, vamos calcular a proporção disso. A parte de cima do teto a gente já cristaliza e já garante esse benefício para você, que você teria lá na frente um benefício maior, mas o benefício especial hoje é como se fosse um benefício proporcional cristalizado para liquidar essa situação e você, a partir de agora, ser tratado como um novo servidor. Né? De uma outra ótica, seria esse sentido. Mas a lei, em relação à sua pergunta em si, pelo que a gente tem na lei hoje, vendo lá,
que são remunerações de contribuição feitas ao RPPS do Estado do Ceará. E é interessante, no caso de fazer a simulação utilizando a planilha disponibilizada pela Saraprev, é que seja feito justamente com as contribuições feitas dentro do Estado do Ceará e também observar que a remuneração de contribuição é aquela que foi base para o RPPS, para a contribuição do RPPS. Então, digamos que não é remuneração, pode ter casos que não é a remuneração total. Se naquela remuneração total do servidor houver uma verba que não incide para a Previdência, essa verba não deve entrar. Como um cargo de comissão, por exemplo. Um cargo de comissão, então. Porque se a pessoa for preencher a planilha utilizando esse salário total, que não vai ser efetivamente utilizado no cálculo, né, ele pode estar viesar aí o valor do benefício calculado. Ele tem que ter essa orientação. Né? Perfeito. Mas porque, infelizmente, esse tipo de pergunta não é o meu caso, mas por exemplo, tem o caso de servidores nessa situação, porque invariavelmente a pessoa pensa na hora de avaliar o seguinte, porque o que ele contribui, se ele permanecer na regra atual, sem migrar, o que ele contribuiu para o regime, ele aproveita. O tempo de contribuição é aproveitado. Existe uma compensação entre os regimes previdenciários, tem a previsão constitucional disso daí. Aí o que acaba, só que no cálculo do benefício especial, isso é desconsiderado expressamente pela lei. Então, com certeza, para alguns casos, eu acredito que não seja a maioria dos casos, é algo que as pessoas que estão nessa condição, com certeza vão usar para avaliar. Ou seja, não há, até para deixar claro que, no caso do cálculo do benefício especial, não há possibilidade de aproveitar o que foi contribuído para outros regimes, só apenas porque foi contribuído para o Estado do Ceará. Né? Isso é assim que tá. Isso é algo, né, que é a regra que está posta atualmente vigente, né, e que tem que ser colocado na mesa para avaliação, né, pessoal aí de cada um. E é importante também, em relação ao benefício especial, que ele, como a gente explicou, né, qual é o conceito dele? Ele é uma compensação paga pelo Tesouro. Ele não é um benefício previdenciário e por isso que lá na lei ele diz, né, que a opção é ato jurídico perfeito. Né, que esse valor de benefício especial tem caráter compensatório, então incide imposto de renda e não incide contribuição previdenciária, porque ele não é previdência, é encargo do Tesouro e é gerido pela Cearaprev porque é mais fácil na hora que pagar o benefício do RPPS, eu tenho o controle de pagar o benefício especial ou não. E um ponto interessante também, que é de a gente observar em relação ao benefício especial gerido lá pela Cearaprev e aprofundar esse conhecimento, é que do jeito da forma literal que está na lei, o benefício especial ele é pago ao servidor juntamente com o benefício do RPPS estadual. Então, se você, servidor, tem uma perspectiva de que vai fazer um outro concurso, né, e vai para o governo federal, alguma coisa desse tipo, avalie porque o benefício especial ele não se transmuda lá para a União. Salvo engano, esse é o entendimento, é bom aprofundar o conhecimento nesse sentido para você tomar sua decisão. Mas do outro lado, se você for fazer um concurso em qualquer ente federativo, né, da nação, seja Estado, a União, todos já têm previdência complementar. Então, quando chegar lá, já vai ser limitado. Então, tudo você tem que analisar o pró e o contra. Mesmo nessa possibilidade, se isso se confirmar, na questão de que na lei realmente diz que o benefício especial é pago com o benefício do RPPS, e você vai sair daqui e vai para a União, então você não vai ter benefício do RPPS estadual, vai ter um benefício do RPPS da União. Mas, se você tiver na Previdência Complementar, você vai ter o seu saldo composto por contribuições suas e contribuição do patrocinador. E se você for para a FUNPRESP, ou for lá para o Serviço Federal, lá tem a FUNPRESP. Você pode pegar o seu recurso e levar para lá. Então, é uma vantagem também da Previdência Complementar. E a gente já vivencia isso. Teve servidor do Ministério Público, se eu não me engano, ou do Tribunal de Justiça, que vieram, acho que até da Cefaz também, né? Vieram de outro ente, já tinha Previdência Complementar lá e trouxeram seus recursos para cá, para a Cearprevicom, com um instituto chamado portabilidade. Então, assim, é um outro tipo de vivência e de gerenciamento que você pode levar o seu recurso aonde você for, né? Naquela sua ideia que você falou um pouco atrás, de que no RPPS é um direito que eu tenho, eu não vejo exatamente o dinheiro se tiver coletivo, e aqui a realidade eu tenho um dinheiro, eu acompanho no extrato, e se eu for para um outro patrocinador, através da portabilidade eu posso levar o meu recurso para lá. Mas uma hipótese que eu pensei agora, por exemplo, se eu tiver algum valor investido em uma previdência privada, uma entidade aberta, também eu posso fazer portabilidade para a Cearprevicom? Também.
tanto de outra entidade aberta, fechada para a CEPREVICOM, como de uma entidade aberta também pode fazer a portabilidade para a CEPREVICOM. E nós vamos gerir esses recursos numa conta separada, que é uma conta de portabilidade, observando a opção tributária que ele fez lá na outra entidade, né? Se lá já era regressiva, que ele permanece regressivo, ou progressivo, como for. E quando for conceder o benefício, serão pagos os benefícios com essas duas fontes de recurso. No meu entendimento, assim, eu vejo que a maior vantagem de você se tornar, não apenas migrar, né, mas se tornar também um participante da CEPREVICOM é a questão do aporte paritário, da contribuição paritária do patrocinador. Mas aí, respondendo, vamos fazer um paralelo com a pergunta do benefício especial, que ela é um ato jurídico perfeito, que ela, por conta daquela opção, ter sido gerado um direito adquirido. Né? Eu me lembro, por exemplo, de ter lido na lei, na 123, não me lembro qual exatamente era o artigo, que fala da questão da contribuição do patrocinador. Né? Mas não fala que ela é paritária. Eu não estou lembrando exatamente qual é o artigo, isso aí a gente pode pesquisar posteriormente. Mas eu me lembro, eu acho que era lá no artigo 28, 29, por ali mesmo. 29 e 30. E aí em algum parágrafo eu vi que tinha a previsão, tem a previsão da contribuição do patrocinador, mas não fala em paritária, contribuição paritária do patrocinador, ou seja, que eu aporto X, o patrocinador aporta X. Né? Aí eu vejo, mas de qualquer forma, atualmente, quem optar pela CEPREVICOM, vai haver a contribuição paritária. O Estado, o seu ente que está vinculado, vai aportar o valor igual ao que você está aportando. Né? Ou seja, vai ser como se você estivesse poupando 1.000, mas está, na verdade, 2.000. Né? Vamos pensar dessa forma assim, a grosso modo. Mas, considerando inclusive a redação da lei e o fato de nós termos optados, existe algum risco ou perspectiva dessa regra mudar para nós no meio do caminho, ou seja, dessa contribuição deixar de ser paritária? A contribuição paritária, ela é prevista na Constituição, né? Não exatamente no texto constitucional, mas na emenda 20, se eu não me engano, é o artigo 5º, que fala que, para o disposto no parágrafo 3º do artigo 202, que é justamente o que trata da previdência complementar privada no país, e o terceiro fala da contribuição da União, dos Estados, que não pode exceder a contribuição normal do participante, regulando isso aí, o artigo 5º da própria emenda 20, então isso já remonta a muito tempo, que diz que lá é paritária. E que todos os entes deveriam, e entidades de previdência complementar, deveriam se adequar no prazo de até 2 anos, eu acho, que foi em 98, então até tinha até 2000 para regular. Então essa questão de ser paritária é tranquila no mundo da previdência complementar. Então, e aí no estado do Ceará, ele é paritário até 8,5%. Então o servidor... Se você quiser optar por aportar mais, aí não tem paritário nesse caso. Você pode aportar 10, mais 5. Se quiser aportar 10%, o patronal fica, o patrão de patrocinador fica 8,5%. E aí tem servidor que às vezes decide, não, eu quero contribuir 5%. Aí o do patrocinador cai para 5%. Então ele está ciente de que está abdicando desse recurso que o patrocinador pode colocar na conta dele todo mês, mas ele quer, por alguma decisão dele, contribuir 5%. E aí o patrocinador vai colocar 5%. E é interessante que mesmo aquele servidor que entrou antes de agosto de 2021, se ele analisar, está vendo, migro, não migro, tem um tempo ainda para decidir, as pessoas normalmente a gente acaba deixando um pouquinho mais para a última hora para decidir, mas faz parte de obter informação. Mas tem uma outra opção também interessante, que pode ser interessante para o servidor. Se ele decidir não migrar, não ser tratado igual ao novo, ele pode ser facultativo. Ele deixa o RPPS com o vínculo dele como está e ele passa a ser facultativo. Se eu faço já uma previdência privada, alguma forma de poupança... Ao invés de eu poupar no Bradesco ou tal, eu acho interessante o fundo da CEPREVICOM. Eu acho que são pessoas capacitadas, vou investir bem meu dinheiro ali. Então eu estou, com uma opção minha, investindo ali naquele fundo. E tem outras pessoas que aplicam um PGBL ou VGBL e não conhecem quais são os custos, qual é a taxa de administração que é cobrada nesses fundos, nessas previdências. E são oferecidos por entidades abertas de previdência complementar, que são entidades com fins lucrativos. Enquanto a CEPREVICOM é uma entidade fechada de previdência complementar,
sem fins lucrativos, que opera estritamente com um orçamento definido pelo Conselho Deliberativo, com taxas que vão consumir menos daquele saldo acumulado. Quando a gente faz simulações, comparando taxa de carregamento, que é aquela que incide sobre a contribuição, que é aplicada atualmente pela CEPREVICOM, quanto uma taxa de administração de mercado, a gente vê que no longo prazo o efeito é bem melhor para o participante numa entidade fechada. Perfeito. É importante você ver, assim, eu tenho uma previdência privada. Quanto é a taxa que estão me cobrando? É tanto. Eu vou ver qual é a possibilidade na CEPREVICOM. É tanto. E aí eu conhecer isso e qual é o efeito que dá no meu saldo, na minha acumulação de recursos, e eu avaliar qual é o mais interessante para mim. Isso é importante também, você destacou da contribuição patronal, é o efeito que ela tem no saldo final. Perfeito. Quando nós fazemos as simulações dos nossos participantes, dependendo do horizonte de tempo, muitas vezes a contribuição, quando você avalia o saldo final, cerca de 30%, 33% é do participante. Da mesma forma, paritariamente, 30% do patrocinador, 40% do mercado. Então, você chega a um saldo final com esforço contributivo menor do participante, né, mas tendo a força da contribuição patronal, que pode muito bem um servidor migrar, ou então por desconfiança, não acredito em previdência complementar, eu prefiro fazer meus próprios investimentos, vou fora, eu não faço questão da contribuição patronal, mas a pessoa tem que ser muito boa para querer abdicar da contribuição patronal. Eu penso dessa forma, eu prefiro investir por conta própria, mas tendo a contribuição patronal, eu não sou um gênio dos investimentos para bater o mercado para já partir de 100% a mais. Exatamente. É um ponto importante a ser observado. E assim, se você por acaso, servidor, tem algum conhecimento a mais de investimento e tal, então venha participar do comitê de investimento. Eu particularmente não gosto do produto Previdência Complementar. A pessoa biratã, não gosta do produto. Mas tendo essa contribuição paritária, ela é um atrativo monstruoso. Para a gente optar ou contribuir por investir pela CEPREVICOM. Existe até um. Acho que as pessoas têm um certo preconceito com fundos de pensão, de uma forma geral. Né? Você pensa no fundo de pensão ligado a um ente público ou órgão público, aí você pensa, tal fundo quebrou, Petros deu ruim, o Postales dos Correios investiu em título público da Argentina e da Venezuela. Tem esses casos, né? Que aí realmente são fundos que passaram perrengue, né? Passam perrengue, mas ninguém lembra, por exemplo, da Previ. E a Previ, que é o fundo de pensão, de previdência complementar do Banco do Brasil, é um fenômeno. Assim, você pensa que a maior empresa do Brasil, que é a Companhia Vale do Rio Doce, a Previ é dona de quase 10% da Vale. Ou seja, ninguém olha para os casos, né, sucesso, os casos de sucesso, só olha para os casos, né, de fracasso. Aí já adentrando... naturalmente, infelizmente, a gente grava mais os casos de insucesso, né? Exatamente. Então, aí já adentrando assim na questão de como se investe, como o fundo investe, como é que é atualmente... como é que a CEPREVICOM atualmente está investindo os recursos captados? Qual é o atual portfólio de investimentos? E se há uma perspectiva de evoluir, de mudar com o tempo? Perfeito. Isso. Só antes do Vandemon responder, que ele é o diretor de investimentos, essa bola eu vou passar para ele, é só pegar uma deixa, assim, que realmente, assim, o produto. O que é o produto Previdência Complementar? Que é importante também nós, servidores, entendermos qual é o objetivo. Se você está procurando um produto puramente financeiro, não é a Previdência Complementar. Então, assim, o produto financeiro, retorno, risco-retorno, a exposição a risco é uma lógica que você pode usar, que você está preocupado em alavancar o máximo possível do seu recurso e fazer ele crescer. A gente está falando do ambiente previdência e o objetivo principal da previdência é garantir a minha renda lá quando eu não tiver mais condição de trabalhar ou em caso do risco social, de invalidez e de morte. Então, assim, é algo um pouco diferente do objetivo, onde você tem que avaliar muito bem risco e retorno, porque você está tratando aqui da sua subsistência e não de um produto financeiro onde você pode ter maior liberdade de arriscar mais qual é a sua propensão. Então é só para a gente entender que às vezes a gente faz essa questão entre um produto financeiro, o que é o objetivo dele, e o produto previdenciário para a gente ter um mesmo a questão previdenciária, mesmo por esses produtos financeiros, você pode também ter o objetivo previdenciário com os produtos financeiros normais, né? Só que a questão da previdência complementar,
ela já é formatada para que você tenha a disciplina, né, de poupar todo mês. Já tem aquele foco ali, né? Da poupança, né? Uma coisa mais. Assim, mais redondinha, E né? tem, e Mais tem o prazo, aporte longo do. prazo, E né? tem, como você Não, falou, o e no aporte caso do da patrocinador. Ceprevicon, esse Né? aí, no caso específico, né? O aporte ao patrocinador é algo fantástico na perspectiva de Isso. investimento. Então, Então, chegou a contribuição sua e a do patrocinador. Entrou o dinheiro na Ceprevicon. O que é que a Ceprevicon faz? então vamos lá. Bom, todos os investimentos nas entidades fechadas de previdência complementar, eles devem seguir as normas do Conselho Monetário Nacional, também as normas do Conselho Nacional de Previdência Complementar e aquelas que vêm da Previc também como supervisora do sistema. Então nós temos aí a definição de todos os limites, né, os segmentos de aplicação que devem ser feitos. Então a entidade, por meio da sua diretoria executiva, com o auxílio do seu comitê de investimentos, elabora anualmente uma política de investimentos, definindo justamente qual vai ser o objetivo para aquele ano, em termos de rentabilidade, de risco, de quais são os seus segmentos de aplicação, todos os limites que vão ser buscados. Essa proposta da política de investimentos ela é submetida ao Conselho Deliberativo da entidade, que aprova para execução no ano seguinte. E todos esses investimentos eles passam necessariamente por a entidade ter que ter toda a transparência com seus participantes. Tanto é que eu já comentei que a gente publica um relatório com detalhamento desses investimentos. Para esse momento inicial, a Ceprevicon optou por uma carteira mais conservadora, até pelo momento dos últimos 2 anos que a gente passou aí por pandemia, ainda estamos vivenciando guerra na Ucrânia, nós passamos aí por um período de crescimento da taxa de juros, agora já começou um movimento de redução, mas mesmo assim ele ainda, os títulos públicos estão pagando boas taxas de rentabilidade acima da inflação. Então, atualmente, todos os recursos estão no segmento de renda fixa. E, nesse período, proporcionando um retorno real para os nossos participantes. A exemplo do ano passado, nós conseguimos bater uma rentabilidade acima do mercado, como um todo, e também acima da média, né, de mercado. E nos últimos 12 meses... acima do CDI, como o benchmark é renda fixa, né? Nós estamos bem próximo ali do CDI. Só que o CDI, está hoje um CDI, é bom. Né? As entidades que bateram o CDI foram entidades que tiveram sucesso no ano passado. Nós conseguimos aí um retorno real aí cerca de 8%. Atualmente, nos últimos 12 meses, nós estamos com um retorno acima da inflação de cerca de 9,5%. Então, nós não precisamos aí, nesse período, buscar se expor muito ao risco, até por um momento de implantação da entidade, de ser, às vezes, o primeiro plano de previdência que o participante nossos servidores estão participando, né? Então, a gente, com essa postura mais conservadora, tem obtido bons resultados. Como eu disse, anualmente isso é revisto, né? De acordo naturalmente com o crescimento do número de participantes e dos recursos, a gente tem a possibilidade de aumentar a diversificação, de buscar retornos aí em outros segmentos, né? Mas isso tudo anualmente é revisado, de acordo com o cenário econômico também. E tudo faz parte do crescimento da entidade. Claro. E a entidade só tem condição de crescer se ingressar participante. Perfeito. Então a questão da entidade vamos crescer todo mundo junto e a gente vai aprimorando cada vez mais a área de investimentos, né? O Diego Vandermont está como diretor de investimento, aí tem o AETQ, que é o administrador estatutário tecnicamente qualificado, que aí tem que mandar para a Previc tem que ver se você tem condição de ficar. Você tem que ter a certificação apropriada. Certificação, né? Na Previc, então não é só simplesmente querer e não tem que ter toda a certificação para operar a diretoria. Então a questão dos investimentos tem a política de alçadas, né, complementando o que o Vandermont falou, e a diretoria executiva no âmbito da política de alçada estabelecida pelo conselho. E quando a gente fala diretoria, conselho e o conselho fiscal também que está olhando, a gente está falando de servidores. São os servidores que são conselheiros, eles que estão lá, e eles que estão botando o dinheiro dentro da entidade, e eles que têm que se aprimorar, e cada vez aprimorar também a Ceprevicon. Na medida que for crescendo a quantidade de participantes, naturalmente, a diversificação vai ser maior. Vendo o perfil também de participante, é possível melhorar um pouquinho a questão da relação risco-retorno, a gente vai assumir risco maior, as taxas começarem a descer. É momento de a Ceprevicon assumir um risco maior para agariar mais recursos para os participantes, que o foco maior é engordar o recurso lá que é do participante, Perfeito. Junto com os recursos do patrocinador. Só complementando, como nós falamos aqui que a premissa complementar é justamente uma visão de longo prazo, né? E naturalmente ela tem uma visão mais conservadora. Então até o nosso mercado ele tem cerca de 87% dos recursos aplicados em previdência em renda fixa.
E os outros 13% você entra em outros segmentos de renda variável, de estruturados, exterior, imobiliário, né? Mas isso tudo é uma questão do momento, né? Então, por exemplo, mesmo que agora nós estamos num perfil único, mais conservador, mas com o crescimento da entidade, pode ser avaliada a criação de outros perfis de investimento, né? De repente, um mais conservador, um moderado, um mais arrojado. Eu estava vendo, por exemplo, no site da Funpresp, eles têm a carteira de investimento é diferenciada por faixa etária. Né? Eles têm faixa 1, 2, 3 e 4. E para cada faixa, eles têm duas carteiras. Eles têm carteira de preservação e carteira de performance. Que a carteira de preservação ela é mais renda fixa. Eles botam até alguns fundos imobiliários, eu estava vendo isso daí. Né? Que é uma carteira mais conservadora. E a carteira de performance aí já bota algumas pimentinhas, alguns ativos, né, de um pouco mais de risco. Aí, a depender da idade, aí eles botam assim, se eu estou faixa etária de 20 e tanto a 30 anos, é um percentual maior na carteira de performance e menor na carteira de preservação. E à medida que a idade vai aumentando, muda a sua faixa etária, vai migrando mais para a carteira de preservação e deixando menor a carteira de performance. Ou seja, já estamos vislumbrando, né, aqui o futuro da CE Previcon. Chama de ciclo de vida. Né? Isso, exatamente. Então, vamos lá. Então, para terminar, né, já estamos acabando aqui. Então, como é que o servidor ele pode obter as informações necessárias para fazer para tomar a decisão, né, essas simulações, né, como ter informações para tomar a decisão e para fazer a migração, caso ele decida, né, por migrar, qual é o canal, quais são os órgãos a procurar, ou sites, vocês podem indicar alguns sites para obter informação, ou mesmo formalizar uma migração. O movimento que o servidor tem que fazer para buscar essas informações, eu acho que o primeiro ponto é no seu RH, para ter informação da orientação que foi passada pela Ceará-Prev no âmbito do RPPS, para ter aquelas informações, qual é a perspectiva de benefício no RPPS, qual é a perspectiva do meu benefício especial. Então, eu tenho essa estimativa já feita, né? Peguei lá meu histórico, está tudo direitinho, pode entrar em contato com a CE Previcon antes de assinar o termo lá de limitação do RPPS, que a gente já aprendeu aqui, que limitou o RPPS, não volta mais atrás. Então, antes de você tomar essa decisão, tem as informações do RPPS junto com a Ceará Prev e o RH, aí vai para o atendimento da CE Previcon, que tem um site da CE Previcon, www.ceprevicon.com.br, é mais uma diferença em relação ao site do governo. Essa entidade é patrocinada pelo Poder Executivo, da mesma forma que ela é patrocinada pelo Poder Judiciário e todos os outros poderes e os municípios. E é importante a gente destacar também, só uma observação, que a CE Previcon é um projeto não só para os servidores do Estado do Ceará, mas para os servidores municipais do Estado do Ceará. E a gente também tem interesse apresentado já forte das empresas, né, que é da CIP, da Cegás, da COGÉ, da ADES e do IPES, para os seus empregados, que os empregados também ficam limitados. Então, o projeto CE Previcon é mais amplo, né, para o ente federativo do Ceará. Também com empregados públicos de empresas públicas do Estado do Ceará. Isso. Estamos fazendo esse movimento de atualização do regulamento. Nesse momento, já protocolamos na Previc para alterar o estatuto. Tivemos toda a aprovação de todos os patrocinadores para poder alterar esse estatuto e alterar o regulamento para atender também nessa demanda que lá desde 2013... Se a gente for olhar a Lei Complementar 123, a CE Previcon já nasceu para isso. Já nasceu para ser a previdência complementar do Estado do Ceará como um todo. O Estado, municípios e as empresas. Então, tendo essa informação do benefício do RPPS e do benefício especial, atendimento com a CE Previcon através do site, né, que eu já disse. E lá no site você também pode entrar na área do contato e solicitar o atendimento através do site. Nas apresentações que a gente faz, também a gente coloca um QR Code que pode você preencher, solicita lá seus dados, preenche seus dados para poder solicitar um atendimento da CE Previcon. E aí você tendo todo esse atendimento da CE Previcon, previamente tendo os dados do RPPS, você pode tomar sua decisão com toda a segurança. Não, realmente eu estou decidido. Aí você chega no seu RH e assina o termo de limitação do RPPS e no mês seguinte você já está sendo tratado como um novo servidor e a CE Previcon recebe essa informação de que você é mais um participante da CE Previcon e que a partir desse mês vai ter a sua contribuição de 8,5 mais a contribuição do patrocinador de 8,5. Para complementar ou não? Perfeito. É justamente nesse momento do atendimento com a CE Previcon que vai ser feita a simulação da situação atual, né, com essas informações que o servidor já está trazendo, né, e como é que vai ficar após a migração. Aí justamente para ver a questão
das rendas que ele vai poder usufruir na aposentadoria. Ele vai poder ver a questão financeira, o comparativo financeiro e esclarecer outras dúvidas que ele tenha com os nossos consultores. Perfeito. O QR Code que o Robson citou, vamos deixar aqui disponível aqui no vídeo, né, para facilitar, né, o trabalho dos servidores públicos, né, para fazer a consulta, né, para estudar melhor, né, a situação, né. E eu gostaria de saber se tanto o Robson Fontoura quanto o Vandermon se tem algumas considerações finais a fazer aqui sobre o tema daqui do nosso podcast. Bom, eu gostaria de acrescentar, né, que para os atuais servidores seria interessante conhecer, né, fazer uma análise realmente da sua situação atual e a projetada numa situação de migração, né, pelo menos saber que existe essa opção, né, avaliar os riscos, né, onde ele se sente mais confortável, se realmente depositar toda a sua confiança numa aposentadoria futura no RPPS, ou se ele pretende diversificar, conhecer melhor o que é previdência complementar, tentar desmistificar um pouco, né? A gente sabe que algumas pessoas não conhecem muito bem, às vezes tem alguns preconceitos, mas entender realmente o que se trata de previdência complementar, como funciona, você saber que você tem aquele saldo no seu nome, registrado, no seu CPF, que você pode acompanhar, ver a gestão, participar da gestão enquanto como participante, como conselheiro, né? E a CEPREVICOM, ela vem num projeto mesmo de que a gente está tendo uma boa aceitação por parte dos nossos participantes. No próprio sistema, a CEPREVICOM já tem participado de algumas iniciativas no âmbito nacional, até de revisão das normas de previdência complementar, a gente está participando também. Tivemos um selo de engajamento 2022, promovido pela ABRAP, que a CEPREVICOM foi uma das premiadas, do engajamento dos seus colaboradores. Então a gente está com esse projeto e acreditando bastante nele. Bem lembrado, Vandermon. Assim, realmente, assim, o nosso esforço, né, enquanto servidores, né, somos eu e o Vandermon, servidores do Estado, né, designados a iniciar esse projeto, que é importante para o Estado do Ceará e para a sustentabilidade fiscal do Estado do Ceará de longo prazo, porque o RPC surgiu na Constituição não por acaso. Ele está lá no artigo 40 da Constituição, ele é parte da solução de todas as questões atuariais do RPPS, que a gente bem conhece, sempre ouve falar, déficit atuarial, insuficiência. Então, o papel da CEPREVICOM para o Estado é muito importante, né? Todo servidor que ingressa já num cenário diferente, inclusive para o próprio Estado, e como o Estado da patronal também há uma diferença da patronal na parte de cima. O novo servidor é tratado de uma forma onde o que o Estado tem que se preparar, né, previde que foi capitalizado lá no RPPS, que foi em 2014. O RPC surgiu em 2021. Então, o futuro da Previdência já está estruturado tecnicamente. Tem que o Estado se voltar para, no caso, o RPPS, o Fundo Funaprev, que é o que tem lá insuficiência. A gente veio de lá, né, a gente tem ainda muito a raiz lá do RPPS, de como solucionar a questão do RPPS lá do Funaprev. Então, a importância da CEPREVICOM para o Estado, para o servidor tirar um pouco esse preconceito, se é que existe, vamos chamar dessa forma, de previdência complementar, como você mesmo falou, os históricos realmente surgem mais notícias com coisa ruim, não com coisa boa, né? Conheça a governança da CEPREVICOM, o que é que vem sendo implantado, a forma que está sendo implantado e, de repente, se torne participante, se esse for o seu interesse, ou como facultativo, ou como patrocinado, né, mudando a sua forma de cobertura previdenciária. A gente segue nesse enfoque. Somos eu, Vandermon, o Liano Levi, que é o diretor de administração e TI, Tatiana Ferreira, que é assessora de controle interno, e o Francivaldo Nascimento, que é o diretor de previdência atuária. E temos um contrato com a empresa, né, que faz toda a gestão, que tem um site. A gente convida os servidores a visitar o nosso site. Lá tem também o telefone para o contato, se quiser ligar para a CEPREVICOM para solicitar um atendimento, também tem mais esse canal. E, naturalmente, a CEPREVICOM nasceu no meio da pandemia, né? A gente foi encarregado de criar a CEPREVICOM 2020, 2021, começou a operar efetivamente em 2021, e o início do plano dos servidores estaduais em agosto de 2021 e o dos servidores municipais em março de 2022. Então, a gente está surgindo a CEPREVICOM efetivamente no Estado do Ceará, conta com todos os servidores para que entendam qual é o papel dela e realmente ela se firme cada vez mais. Quando não for mais o Robson, quando não for mais o Vandermon que estiver lá, que sejam pessoas, né, que estejam com o dinheiro lá dentro
e que garantam a governança, porque eu acho que esse é o principal compromisso desse primeiro mandato da diretoria com a parceria dos conselheiros que estão lá. Então a gente agradece muito essa oportunidade, fica sempre à disposição para outras oportunidades e a gente seguir nessa construção do Estado do Ceará. Pois então, Robson Vandermon, em nome da USTES, eu agradeço por demais a participação de vocês aqui no nosso podcast, né, na nossa humilde residência. Aqui nós gostaríamos de entregar aqui uma lembrança aqui nossa da passagem de vocês aqui pelo nosso podcast. O caneco aqui do nosso podcast Sem Posturas, o Robson e o Vandermon, para ratificar e materializar o nosso agradecimento por esse evento muito esclarecedor. Agradeço demais. Tenham todos novamente um bom dia, boa tarde e boa noite. Muito obrigado. Obrigado.